Boa noite, pessoas! Bem-vindos! Nós somos o Instituto Rudá. Estamos de volta mais uma vez ao vivo no nosso bate-papo sobre TFG. Lembrando que voltamos para o nosso horário anterior, original, às sextas-feiras, às 18 horas. Então, se liguem no nosso calendário pelo Instagram, Facebook e aqui no YouTube, para não perder nenhum dia da nossa conversa ao vivo. E todos podem interagir com os nossos professores e convidados. Eu sou Raquel Ferreira e estamos novamente nesse encontro com a equipe Rudá, dando todo o suporte com a expertise de quem conhece bem do assunto e trazendo bastante informação e troca sobre arquitetura e urbanismo. Hoje estamos sentindo falta do nosso querido Neto, que não está aqui com a gente apresentando. Eu estava semana passada, não estava semana passada, ele veio, e é assim a gente vai se adaptando aos compromissos de cada um. E assim a gente vai levando. É bom que a gente vai assim, ninguém enjoa de ninguém, vai se acostumando, mas, Neto, você faz falta aqui com a gente, tá? Bom, para início de conversa hoje, nós vamos ter a presença da nossa equipe Rudá. Quem está aqui com a gente é a nossa querida Tércia Oliveira. Boa noite, Tércia, tudo bem? Boa noite, Raquel. Boa noite para todos. Estamos juntos aí mais uma vez, né? Hoje a equipe Rudá é Raquel e Tércia, né? A gente tem um Isso. compromisso dos professores também, todos nós somos docentes, temos alguns compromissos com a vida acadêmica, então, na oportunidade, os demais também participarão, a Carol e o João. Gente, o Neto está assistindo a gente aqui. Ele não pode estar aqui presente, mas ele está lá fazendo todas as coisas ao mesmo tempo, mas não larga da gente. Beijo, Neto, estamos sentindo sua falta. Mas, na sequência aqui, e não menos importante, nós vamos chamar nossos dois convidados super especiais. A Ana Helena Brunozzi. Boa noite, Ana Helena. Boa noite, Raquel. Boa noite, Tércia. Boa noite, seja bem-vinda, Ana. Bem-vinda, Ana Helena. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. A Ana é arquiteta, urbanista pelo IMESB, mestranda em arquitetura e urbanismo pela UFO e fundadora da Elementar Studio, que desenvolve vídeos, imagens e tours 360 para empreendimentos arquitetônicos. Tá vendo, Ana? Que demais! Arrasou! E vamos convidar também o outro arquiteto, nosso convidado muito especial, mais uma vez, não menos importante, claro, o Bruno Oliveira. Boa noite, Bruno, bem-vindo. Boa noite, Raquel. Boa noite, Tércia. Boa noite, Ana. Obrigado pelo convite. Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, Bruno. Ele é arquiteto urbanista, professor de língua portuguesa e pós-graduado em estudos literários. Gente, que time que nós estamos aqui hoje, hein? E é com essa equipe incrível que nós vamos falar hoje sobre área de estudo e área de projeto. Gente, como assim? Como é que isso funciona, né? Vamos conversar um pouco sobre as metodologias para a seleção da sua área de projeto, e nós temos vários assuntos que envolvem esse tema, né? E vamos conversar também sobre as condicionantes urbanísticas, que envolvem as condicionantes físicas, que diz respeito do uso e ocupação do solo, entre outras características, as proximidades com equipamentos de apoio, dependendo do seu tema, se ele tem necessidade de estar próximo de uma escola, de estar próximo de um centro urbano, de estar afastado desse centro urbano, né? Então, cada tema vai trazer uma particularidade para essa escolha, né? Para essa metodologia de escolha do seu terreno. E também características ambientais, que são as características, sejam elas construídas ou naturais, envolvem topografia, acesso, mobilidade, e é muita coisa que envolve a escolha da sua área de projeto. O que é a sua área de projeto, gente? Do que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre aquele espaço, o melhor espaço, que você vai encontrar dentro de um contexto pré-analisado. Esse contexto pré-analisado que a gente entende como se era aquele mais adequado a um novo projeto, para um novo projeto ser inserido, né? Dentro, seja
do espaço construído, seja ele urbano ou arquitetônico. Pode ser um projeto urbanístico, pode ser um projeto de edificação, qualquer um deles você precisa analisar e entender, dentro do seu contexto, qual que é a melhor área e qual que é a mais adequada para essa inserção. Então, nós vamos falar hoje sobre a metodologia para essa escolha da área de projeto e as diferenças entre área de estudo e área de projeto, né? Então, aqui nós temos várias questões que a gente vai precisar considerar para esse contexto, né? E trouxemos 2 arquitetos incríveis que passaram por isso, para contar para a gente qual foi a experiência deles e por que esses 2, além deles serem ótimos arquitetos, terem passado por um processo nada simples e de uma forma muito bem executada, são 2 arquitetos que desenvolveram em situações diferentes, em contexto urbanístico ou em contexto arquitetônico, para a gente perceber como que foi esse processo de escolha e análise do terreno. Não é tão simples como a gente sempre entende. Muitas vezes é um processo bem complexo, mas se bem organizado, se bem analisado, bem orientado, não tem nenhum tabu, né? Então, hoje, mais uma vez, bem-vinda, Ana Helena. Eu queria agradecer novamente a sua participação com a gente e gostaríamos muito que você contasse para a gente qual foi o seu tema de TFG e como que se passou esse processo de escolha da área de intervenção. Bom, o meu TFG foi na área de urbanismo, né? E o tema dele foi reabilitação do centro de Colina, no interior de São Paulo. Colina, para quem não sabe, meus professores sabem, a Tércia e a Raquel, foi a minha cidade, a cidade que eu sempre morei. Então, eu sempre me identifiquei muito com projetos urbanos, com reabilitação, revitalização. Então, foi o tema que eu escolhi para desenvolver. E eu desenvolvi do centro, escolhi o centro como área de estudo, por conta das questões que envolviam lá na cidade, né? Principalmente de descentralização urbana, o centro estando abandonado. Então, eu via muitas questões problemáticas, mas também via muita potencialidade ali na área. Então, foi a minha área de estudo escolhida. E a partir dessa área de estudo, né, do centro, eu delimitei a área de projeto, porque não foi o centro inteiro que eu fiz o projeto de reabilitação urbana. Foi a principal rua do comércio e as adjacências ali, e junto a linha férrea, que eu propus um parque. Então, como que eu cheguei até essa área de projeto, né? Depois de fazer o estudo da área toda central, e principalmente através da metodologia de percepção ambiental do Gordon Cullen, do Kevin Lynch, sobre pontos nodais, sobre imaginabilidade, com as entrevistas, né, com o pessoal que mora lá, o pessoal que utiliza do local, eu delimitei quais eram as áreas mais importantes, mais focadas, que as pessoas viam tanto problemas também como potencialidades. Então, eu delimitei essa área central e a área do parque ali. Ana, conta pra gente um pouco, você fez uma coisa muito legal, né? Eu acho que a Ana e o Bruno estão aqui propositalmente, principalmente pelo fato de serem 2 projetos, né, de urbanismo e arquitetura. E eu queria que você falasse um pouco sobre a metodologia que você usou na aplicação dos conceitos do Lynch com relação à percepção ambiental. Como que você fez para chegar até lá? Como que você abordou a sociedade para que contribuísse para o teu trabalho? O Kevin Lynch foi o principal autor, onde eu me baseei na metodologia para conseguir delimitar minha área de projeto, né? E a partir da obra dele de Imagem da Cidade, ele falava sobre a metodologia através de entrevistas, questionários, mapas mentais, diretamente com o usuário do espaço.
Então, não só as pessoas que moram nesse lugar, mas também as pessoas que utilizam desse lugar, principalmente, ainda mais por ser o centro, é um local que vem pessoas de todos os bairros da cidade para utilizar ali dos equipamentos que tem no centro. Então, eu fiz essas entrevistas tanto com o pessoal do comércio, como o pessoal que morava lá e também o pessoal que utilizava lá o lugar. Aí, essa entrevista, eu consegui identificar vários problemas, tanto de mobilidade, acessibilidade, e também potencialidades, né? Não só coisas ruins, mas coisas boas também, que devem ser ressaltadas na cidade. Além dessa metodologia dos questionários, eu fiz a metodologia de mapas mentais em escolas da cidade. Então, eu fui até o ensino fundamental e o ensino médio e pedi para que eles desenhassem o centro de Colina. E eu lembro que quando eu estava lendo o livro do Kevin Lynch, eu falei assim, nossa, mas vai sair uns desenhos nada com nada, né? Não vai dar para identificar, para aproveitar alguma coisa. E me surpreendeu muito, porque, nossa, deu para identificar muitas coisas, até mais do que os questionários. Né? Os questionários, eles acabavam sendo respostas bem próximas, bem parecidas, mas o mapa mental não, cada um tinha uma visão e um ponto específico que chamava atenção no centro. Foi muito engraçado, porque uma criança do ensino fundamental, ela desenhou lá as ruas, né? Aí ela colocou todas as ruas numa setinha de cada lado, mesmo as mãos únicas, mesmo quando só era um sentido. Aí eu perguntei, ele falou assim, porque eu ando para lá e para cá, então... Ai, que legal! Então, assim, para a criança era uma rua, ou seja, você vai e volta. E outra também que me chamou muita atenção foi que ele desenhou a rua, né, tudo, aí ele delimitou um lote, ele fez um quadradinho assim, no lote, e puxou uma flecha e escreveu casa abandonada, casa assombrada. Porque essa casa estava abandonada desde quando eu nasci, ela está abandonada. Então, é algo que marcou muito ele no centro, né, da cidade, uma casa abandonada. Então, deu para identificar muitas coisas a partir dessa metodologia do Lynch, e foi determinante para selecionar a área de projeto. Ana, muito legal. É muito legal como a gente subestima o poder do desenho, né? A gente sempre acha que o desenho precisa ser uma coisa formal, técnica, mas olha o quanto auxiliou você pedir esse desenho e esse retorno de uma forma prática, a gente vai interpretando e chegando a decisões super importantes, né? E os desenhos das crianças foram melhores ainda, porque eles são super sinceros, então foi muito bom. E o legal é que quando você faz um questionário para fazer uma entrevista, parece que as perguntas já vêm, as respostas já vêm prontas, né? As pessoas se preocupam no que responder, né? Sim, então, de repente, eu quero que você escute isso que eu estou perguntando, né? Que eu vou falar, uma coisa assim muito aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Eu percebi que são quase sempre as mesmas reclamações. Lógico, se tem sempre as mesmas reclamações, existe um problema. Mas, assim, não existe só esse problema. E eu via sempre o mesmo problema, o único problema, como se fosse um único problema. Esses questionários que eu realizei, principalmente com adultos, e não com crianças, adolescentes, eu percebi que o maior problema deles era o trânsito. Isso porque era uma cidade de 18 mil habitantes. Então, assim, na cabeça das pessoas, o maior problema de Colina era o trânsito, era o único problema. Se resolvesse o trânsito, pronto, estava ótimo o projeto. Gente, olha que só, maravilha. Né? A percepção dos tipos de usuária, porque o cara dirige um carro, né? A criança circula para lá e para cá a pé nas ruas, né? Já os adolescentes, os adolescentes, eles falam muito sobre equipamentos urbanos, sobre espaços públicos, isso me surpreendeu muito, sabe? Porque eles são usuários ativos dos espaços públicos, eles ficam lá à tarde, depois da escola. Nada melhor que a percepção das crianças, porque elas são muito puras ainda com relação a isso, né? Elas não estão influenciadas ainda pelo ambiente, então elas conseguem ter uma percepção
mais natural do que é, né? É muito E é legal. algo que não acontece muito na gestão participativa dos projetos urbanos. O adulto ele tem essa tendência a sempre ter a resposta certa ou fazer, né, da maneira correta, e a criança tem o desprendimento de fazer da maneira como ela entende, né, independente se é o correto ou não. Essa é a riqueza, né? Muito legal. E o desenho é legal porque justamente a pessoa não está pensando como responder aquela pergunta, ela está preocupada em, talvez até de fazer um desenho legal, né? Mas de mostrar aquilo que está na cabeça dela, de que maneira que ela vai fazer isso legal. Essa é uma expressão muito mais pura do que a resposta por palavras ou por escrita, alguma coisa nesse sentido, né? E o Bruno, conta pra gente. A metodologia da Ana, né? Parabéns, Ana. Muito bom. Bruno, agora conta pra gente, qual foi seu tema de projeto e como que foi a escolha da sua área de terreno, qual foi esse processo que você viveu? O meu projeto, diferente da Ana, né, que trabalhou urbanismo, o meu projeto ele é arquitetônico, é um núcleo habitacional para universitários. Então, eu não consegui desvincular, né, a questão da educação, como você disse. Eu sou professor e eu valorizo muito essa questão da educação. E uma coisa que sempre me chamou a atenção no curso, durante o curso, foram duas questões. A necessidade de moradia e o direito de moradia, que todas as pessoas têm, né? E como é difícil hoje você ter sua própria moradia, e aquela questão do metro quadrado, que é super valorizado e vai se tornando cada vez mais inacessível. Então, o ponto de partida do meu trabalho, primeiramente, foram habitações mínimas, habitações pequenas e confortáveis, mas eu não conseguia encaixar isso, direcionar isso, enquanto no processo de TFG. E durante as reuniões, os encontros, as trocas de figurinhas e tal, me veio a ideia do projeto de uma habitação, né, para estudantes, para moradores, para universitários. E o meu trabalho, o meu núcleo habitacional para universitários, ele foi para a UFSCar, especificamente para a UFSCar, né? Que é bem diferente da nossa realidade do IMESB e da minha realidade também, né? Eu sou de Jaborandi, então são situações bem diferentes. E aí, porque surgiu até num bate-papo naquela época da escolha de TFG, o primeiro TFG, a primeira turma, todo mundo um pouco doido, sem saber o que fazer. E o Fagner, nosso companheiro de turma, ele tinha a ideia de fazer um museu, se eu não me engano, de astronomia na UFSCar. E porque no primeiro momento os professores até me questionaram, né? Por que não implantar o projeto no IMESB? Aproveitar um terreno aos fundos do IMESB. Mas eu percebi que não havia estudante suficiente que necessitava desse espaço. E nessa conversa me veio a UFSCar. Então, no primeiro momento foi investigar. Assim como a Ana fez, eu fui investigar. Eu fui investigar as necessidades, eu fui entender a realidade da UFSCar, eu fui entender como que isso poderia ser útil para esses alunos, para esses universitários. Eu fui ao campus, eu fiz entrevistas, e lá existe um alojamento. Então, mas é um alojamento que funciona como uma espécie de... ele fica na zona sul, na área sul. A área sul da UFSCar é como se fosse... Surgiu ali, né? Toda a UFSCar. Só que a área de expansão foi para a área norte. Então, esses alunos ficaram muito periféricos. E o alojamento que tem, além de não ser suficiente para atender a demanda dos alunos, é um alojamento muito precário, muito ruim, situações muito... infelizmente, não é legal. Então, assim, a necessidade
né? Eu percebi que ali seria importante. Por que não na área norte? Né? E levando aquelas questões que você comentou antes, nós vamos tratar de uma obra pública, né? Então, o que fazer aqui para se tornar cada vez mais em conta, digamos assim, para que os investimentos, para que esse projeto, quem sabe, possa ser realizado pela própria UFSCar, né? A gente tem que encarar, eu encarei o TFG dessa forma, não um projeto que eu faria para acabar o curso, mas sim para o máximo possível para que ele pudesse se tornar realidade, ele pudesse existir de verdade, né? Eu me via dentro do projeto. Então, a área norte, ela está em expansão na UFSCar. Então, todo um estudo foi feito. Quais são os equipamentos mais próximos que a gente tem da área norte, dentro da UFSCar? O restaurante, a biblioteca, a entrada pela portaria da área norte, por exemplo, a rua que passa o ônibus dentro da UFSCar, que liga, né, o campus com a cidade de São Carlos. Qual seria essa rua? O projeto, o terreno, ele era praticamente sem inclinação, então não tinha tanto investimento em topografia, muro de arrimo, todas essas necessidades que poderiam encarecer o projeto. Então, foi muito importante conhecer a realidade do campus, vivenciar isso, conversar com quem mora lá e quem não mora e entender a viabilidade do projeto. Então, ali na área norte, o espaço, né, que eu escolhi para a implantação do projeto, ele ficava bem próximo ao restaurante, bem próximo às salas de cursos que estavam em expansão, e a intenção era trazer os estudantes para perto da faculdade, e não como se eles fossem periféricos, né, como se eles vivessem numa periferia, por exemplo. Você tá muda. Até porque a UFSCar é uma cidade, né? Exatamente. Talvez seja maior que a cidade que a Ana morava. Não, maior que a minha. E ela está se espraiando. No primeiro momento, eu entendo até que onde é o alojamento, eu fiz mestrado lá em São Carlos, aonde é o alojamento, talvez naquele primeiro momento do campus, talvez fosse significativo aonde foi colocado. Exatamente, né? Exatamente. Mas aí aquilo cresceu muito, e realmente o DECIV, né, onde a gente fazia as aulas ali no mestrado, onde, né, deve rolar ainda, não sei como é que está hoje, mas assim, a gente caminhava muito até ir em algum lugar, até outro lugar, né? Então, assim, tem um restaurante que os alunos usam muito, então tem algumas coisas de uso cotidiano dentro do campus que as pessoas têm que circular todo dia. E não há, pelo menos quando eu fiz o projeto, não havia transporte coletivo dentro do campus. Porque quando a gente fala campus, a gente não está falando de um prédio. É como você disse, é uma cidade com vários equipamentos. Há uma creche dentro da UFSCar, por exemplo. A clínica, né? Há vários equipamentos ali. Então, uma das condicionantes foi trazer o espaço o mais próximo possível do restaurante, da biblioteca, para que os alunos circulassem o mínimo possível ali dentro, para não andar quilômetros, né? Tanto que o restaurante e a biblioteca ficam a menos de 1 quilômetro do espaço de implantação do projeto, que fica próximo à Praça da Ciência. E a Praça da Ciência, hoje, é uma praça que não é praça, ela não é utilizada. Então, vamos fazer o link, vamos transformar em praça, de espaço de convívio, vamos fazer essa junção, né? Vamos aproveitar a praça e aproveitar esse espaço que nós temos dentro do campus. E, Bruno, conta para a gente, além dessa análise desse espaço que você tinha de estudo, que era a UFSCar, né? Você fez algumas relações de uso e de percurso, mas, além disso, você também conversou com o pessoal lá, né? Sim. Conta para a gente um pouco como foi essa experiência de poder ter esse subsídio também para a decisão dessa escolha do local do projeto. Foi fundamental, né? Foi fundamental ouvir os universitários, os moradores,
entrar dentro do alojamento, porque eu entrei dentro do alojamento da UFSCar, conheci o espaço, né, que eles têm, e também não apenas a tecnologia hoje, ela nos aproxima muito, como agora, por exemplo, mas eu entrei em grupos de universitários da UFSCar e de outras universidades maiores, e eu falava, me apresentava, estou desenvolvendo um projeto de pesquisa, e eu enviava pesquisas pelo Forms, para entender a realidade, né, dos alunos. Então, não foi somente em bate-papo presencial, eu também aproveitei a tecnologia para isso. Eu tive orientação, o Neto está aqui assistindo, foi uma das pessoas que me orientou a isso, por exemplo, né? Não, você não precisa ficar sempre no campus, você pode aproveitar da tecnologia. Então, isso foi fundamental. Por exemplo, dentro dessa pesquisa, quase 60% dos universitários, uma das perguntas que eu fiz você prefere o alojamento dentro ou fora do campus? E quase 60% dos entrevistados pediam um alojamento dentro do campus. Então, era uma das perguntas da pesquisa, desse levantamento todo, para entender a necessidade. Porque, às vezes, eles preferiam morar fora, né? Mas a maioria preferia ali dentro, por conta dessa questão de transporte. O universitário, ele está ali para estudar, muitos saem da sua cidade, né? É uma barreira que se rompe muito. E para ele não desistir e para ele não abandonar essa chance, ele precisa ter o mínimo de conforto, ser bem acolhido. Ele vai passar 4, 5, 6, às vezes a vida toda ali naquele lugar ou naquela região. Então ele precisa se sentir bem, ele precisa ter suporte para poder ser um bom profissional. Eu acho que a Ana e o Bruno, acho que vão voltar aqui depois numa live específica que a gente tem, né? Quando a gente vai falar de programa de necessidades, né? Eu acho que facilitaram a vida. Eu gosto muito. Vocês facilitaram a vida de vocês indo até o usuário e perguntando para ele o que vocês querem, como que vocês querem, né? Eu acho que essa aproximação fez o sucesso do trabalho de vocês. Né? Esse envolvimento, essa metodologia. É super importante falar sobre isso, Tércia. Você colocou uma questão que eu já estava aqui pensando em abordar com eles também, porque no processo de escolha do terreno envolve você ter um acesso documental, né? Um acesso com relação à legislação do local onde você está pesquisando, você ter documentos que envolvem implantação, plantas, topografia. Então, tem um acesso documental e tem esse que foi muito estratégico, tanto para a Ana quanto para o Bruno, que é essa relação presencial, de entrevistas, de visitação, que é muito importante, mas acontece muito em vários TFGs, né? De você não conseguir ter o acesso a uma área de estudo, principalmente quando a gente fala de TFGs que envolvem preservação de patrimônio, de repente você não tem acesso a todos os documentos, precisa fazer um levantamento presencial, às vezes tem dificuldade, né, de ter o acesso presencial, porque o ambiente tem acesso até uma certa parte, ou tem áreas, né, que são mais perigosas de visitar. Então, na hora dessa decisão do projeto, existem vários condicionantes, né, do terreno, desculpa, da área de projeto. Existem vários condicionantes que envolvem. E eles tiveram, né, esse benefício de conseguir fazer essa visitação, e foi crucial, né, para essa decisão, para bater esse martelo na hora de escolher uma área para implantar, né, o projeto. E existem também, legal colocar aqui, aqueles projetos que já são pré-definidos pela área. Quando eu falei assim, vamos falar de intervenção de patrimônio, por exemplo, muitas vezes você já escolheu uma área para fazer essa intervenção, né? E aí você precisa de acessos a vários documentos e nem sempre a visitação é uma coisa
alcançável. O que você acha sobre isso, Tércia? Conversa com a gente um pouquinho sobre essas Então, questões. é uma coisa bastante interessante, né? Porque assim, vai depender do tema que a pessoa escolhe para fazer o projeto, né? Então, a área de urbanismo, ela necessariamente ela trabalha com essa área de estudo e área de projeto, né? Porque nem sempre você vai fazer uma intervenção na área toda, como a Ana falou, eu quero trabalhar com o centro. Tá, o que é do centro, né? O que eu vou ter que entender tudo o que é o centro para saber o que eu vou fazer no centro. Talvez não tudo, talvez aquele ponto. Como que eu identifico esse ponto, né? A gente já falou aqui, inclusive, eu acho que foi na live, na primeira ou segunda live, com os convidados que apresentaram seus trabalhos também, né? Com relação às diretrizes, que nem tudo eu preciso chegar no meu projeto. Então, eu posso, em algum momento, né, parar ali, fazer o recorte e encaminhar. E aí a gente tem outros temas que são focados já numa área de projeto, né? Às vezes eu vou fazer uma intervenção, uma reforma num edifício, ou vou fazer uma intervenção naquele bairro, né? Vou fazer. Então, assim, a gente tem algumas coisas já pré-estabelecidas, mas a grande maioria dos temas, né, são livres. Então, esses temas normalmente são uma contribuição para aquela cidade, né? São questionamentos para aquela cidade. E aí, necessariamente, a gente tem que entrar na esfera dessas abordagens para a gente complementar a informação. Porque, necessariamente, a gente vai precisar, sim, saber se aquele local que eu pretendo estudar me permite fazer o que eu quero. Né? O primeiro passo, porque se não me permite, já vou dar um passo para trás e vou pensar outra coisa. Então, essa abordagem documental, anteriormente, a ir ao campo e entrevistar pessoas, como a Ana e o Bruno fizeram, ela é necessária nesse processo de escolha da área de estudo, até chegar na definição da área de projeto. E na área de projeto, a gente tem algumas condicionantes que são negativas, né? São ligadas à legislação urbanística, que às vezes ela é tão engessada que não permite uma flexibilidade de uso, que é um grande erro hoje das legislações, né, de usurpação do solo, é engessar a cidade. Aqui não pode. Por que não pode? Né? A cidade tem que ser o tudo pode desde que, mas algumas atividades são conflitantes com outras, então essas análises elas têm que acontecer. Porque, de repente, você pode definir o teu local de projeto e chegar à conclusão que aquele terreno não pode fazer o que você quer. Ou os índices urbanísticos de construção, né? A taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, né? Os potenciais construtivos, não pode fazer aquilo que você pensa em fazer. Né? Aborto o projeto? Será? Será que eu não questiono isso tudo também? Será que não pode fazer parte do meu trabalho questionar isso tudo e falar, olha que legal que eu estou fazendo ali, onde vocês estão dizendo que não pode? Né? Então, isso tudo faz parte de questionamentos, né? Com conhecimentos, né? Que aqui hoje nossos convidados estão demonstrando que tiveram bastante base, né? De bibliografias, fizeram uma bela revisão bibliográfica, que a gente falou desse processo todo, né, Raquel? Então, assim, eles fizeram uma bela revisão bibliográfica. Eu achei belíssima a fala da Ana. Né? A fala da Ana que trouxe, né, os textos, belíssima fala como ela pega o autor que foi a referência dela ali de pesquisa, amarrando isso com as entrevistas, com as pesquisas que ela fez. Então, gente, é isso, assim, é leitura, bibliografia, como a Tércia acabou de falar, né, e pesquisa de campo e o seu próprio desenvolvimento, a sua própria análise, né? Muito legal como a gente vai amarrando. E aí, eu queria só fazer uma observaçãozinha aqui, que tem um chat rolando lá, né, no YouTube, e a presença da Mariana Marcela, do Luiz Benedito Santos, que são alunos hoje que estão fazendo o TFG e estão aí assistindo os ex-colegas de turma, né, de curso, né? Ex-colegas deles, né? Porque agora são colegas nossos. Deles, de curso, absorvendo um pouco aí das informações. Que é legal, porque às vezes o professor fala, e o aluno pensa, putz, né? Não tem que fazer isso. Aí escuta o colega fazendo aquilo que o professor fala,
é uma coisa mais próxima, né, dos alunos. É muito legal isso. E aí, Bruno, acho que a Ana deu uma caída aí na conexão. A Ana acabou de mudar para Uberlândia para começar o mestrado dela, então a internet é novinha, vai e volta, mas é assim, ao vivo é desse jeito. Ao vivo a gente congela, a gente cai, eu já caí várias vezes aqui na live, tá tudo certo. Aí, assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, podemos começar pela Ana, primeiro as mulheres. Assim, qual a satisfação de vocês com o resultado que vocês obtiveram? Vocês fariam diferente? Vocês fariam em local diferente o projeto de vocês? Eu não faria em local diferente, mas talvez eu delimitasse mais a área, porque eu achei que eu peguei uma área muito grande, aí eu queria fazer tudo, fazer no centro quase que todo, então talvez eu delimitasse mais a área, mas foi uma satisfação muito grande fazer ali no centro, principalmente ali aquela rua do comércio, que eu vejo que está sendo bem degradada com o tempo, e também a área da linha férrea, que é uma área enorme, no meio da cidade, bem no centro ali, e que está sem nada. Então, é algo que eu ainda tenho esperança que um dia a prefeitura vá implantar algo ali. Quando eu propus o projeto, eu propus um transporte coletivo, né? Porque até então não tinha na cidade. E aí eu lembro que um pouquinho antes de eu apresentar para a banca final, eles implantaram o transporte coletivo. Então foi algo que eu fiquei muito feliz. Muito legal. E você, Bruno, qual a tua satisfação com o teu projeto? E você escolheria outra área para fazer? Você ficou satisfeito com a tua escolha? Muito satisfeito, muito satisfeito. Eu não escolheria outra área. Aquilo que foi comentado anteriormente, né? E aí eu aborto o projeto caso eu não possa desenvolver, implantar meu projeto aqui, né? Porque eu entrei em contato com... Existe um escritório de engenharia, existe uma prefeitura dentro da UFSCar, né? E o meu projeto, dentro do mapa de zoneamento, ele era possível. Porém, eu precisei de um terreno grande, né? Foram 80 apartamentos, 80 alojamentos. Precisei de um terreno de mais de 11 mil metros quadrados. E por incrível que pareça, a UFSCar não tinha, e não sei se tem hoje, um plano diretor. Tem. Hoje tem. Porque se tinha, eu não tive acesso. Ninguém conseguiu me dispor desse plano diretor dentro do campus. Eu acredito que sim, por conta do mapa de zoneamento. E essa área estava reservada ainda para a construção de um museu. E eu não esqueço quando eu fui e conheci ali onde o pessoal fica no mestrado, com o professor Neto, e um professor estava por lá e foi questionado isso, né? E ele disse, mas aqui que vai ser o alojamento, porque ficava bem próximo à sala, a balbúrdia, o barulho vai ser aqui, né? Porque para você ver como que os alunos eram excluídos, né? E sim, vai ser aqui. Se não existe nenhum impedimento, né, dentro legal para que eu possa desenvolver, aqui que é próximo, aqui que está perto, é próximo a uma praça, é próximo a uma biblioteca, os alunos precisam se integrar. Parece que os alunos que moram no alojamento são diferentes dos alunos que não moram no alojamento, são até excluídos. Então, todo o projeto foi feito de uma forma para integrar. Eu percebi que precisava ser integrado, que precisava haver uma união ali dentro dos alunos, sejam eles moradores ou não do campus. Então, foi, inclusive, elaborado um programa de necessidades para isso, para que houvesse essa socialização, digamos assim. Então, assim, eu não me arrependo da área escolhida, porque o UFSCar é uma área bem diferente da minha realidade,
A Ana ainda abordou em uma cidade dela, próximo a ela. Eu fui abordar uma cidade bem longe da minha. Então, eu tive todo esse trabalho de conhecimento e foi fantástico. Foi fantástico. Você sair fora da caixa, né, e se permitir explorar coisas novas e diferentes é muito gratificante. E você fazer de uma forma que ele possa se tornar real, a hora que você vê ele todo concretizado e falar, por que não? Por que ele não pode existir? Por que ele não pode atender a esses alunos? A UFSCar, quando eu fiz a pesquisa, recebia 1.700 novos universitários por ano. Então, é muita gente, né? Então, assim, eu acho que talvez o meu único arrependimento seria não viver mais todo o processo. Porque a gente está tão assim no último ano que você fica, né? Nossa, eu tenho que fazer o TFG, eu tenho que entregar isso, eu tenho que entregar aquilo, eu não vou dar conta, eu não vou. Vai, vocês dão conta, vocês conseguem. É muito gratificante. Então, assim, façam e curtam todo o processo. Ouçam os professores, ouçam seus orientadores, busquem as opiniões. Aquilo que a Raquel falou é muito importante em relação à leitura, à bibliografia, aos estudos de caso. Então, façam todo o processo, se organizem de uma forma para que vocês não deixem tudo para a última hora. Se vocês fizerem dessa forma, vocês conseguem curtir o processo e entregar um projeto maravilhoso. Olha lá o sininho do cronograma novamente, né? Exatamente. Para quem não acompanhou, ficou aí a dica do Bruno. Vai, então, você consegue. Eu queria só completar a fala do Bruno, né, Bruno? Que, na verdade, são duas questões assim, bastante interessantes que você colocou, porque essa coisa da exclusão do aluno que mora no alojamento, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência do que acontece na cidade, com as áreas de interesse sociais, né? E, na verdade, a gente tem um aumento de demanda desses alunos, porque a gente tem hoje um programa de cotas, e que a grande maioria dos alunos inseridos nas cotas são alunos que têm uma deficiência financeira, né? Na família, né? Aquela coisa toda de você vir da escola pública, de você ter uma renda baixa na família e que te permitia entrar nas universidades hoje, que até então só dava espaço para quem tinha dinheiro para fazer um cursinho bom e entrar nessa competitividade toda, né? Então, assim, parabéns para o governo federal que teve essa iniciativa de abrir as cotas e de propiciar que pessoas que jamais acharam... Tem várias famílias que têm o primeiro graduado na família, a primeira pessoa que conseguiu um acesso à universidade através das cotas, né? E, diante desse cenário, é muito necessário essa coisa da habitação para o estudante, porque a cota só dá a oportunidade do ingresso. Exatamente. Talvez seja aí a grande deficiência do programa de cotas é de não dar condição da permanência, né? Porque a Ana está indo embora para Uberlândia, ou ela vai ter que receber bolsa, ou vai ter que arrumar um emprego para poder sobreviver lá, né? Exatamente. Mas hoje ela é arquiteta. E quem está iniciando, como é que faz? Né? Então, esse preconceito realmente existe, assim como existe, Ana, ainda um grande preconceito, e aí um pouco maior, né, da classe dominante sobre os espaços dos centros urbanos, né, que estão expulsando os comércios dentro dos shoppings, e estão expulsando as pessoas que moram, que não querem mais morar no centro, porque é legal morar no condomínio, e abandonando a história da cidade, né? Então, assim, parabéns pelos temas de vocês, tá? Aí, uma perguntinha chave, bem chata. Eu sei que vocês foram bem-sucedidos na banca de vocês, talvez eu tenha feito pré-banca ou alguma banca intermediária, não participei da banca final de vocês. O que a banca falou sobre isso que vocês fizeram? Sobre o local que vocês escolheram para o projeto? Teve algum questionamento? Bom, como é que foi isso? Primeiro foi um questionamento sobre por que o centro. Eu acho que por conta do projeto, quando é projeto urbanístico, muita gente faz
projeto urbano para o centro da cidade, né? É o que mais recebe esse tipo de intervenção urbana, o centro da cidade. Até porque ele é o ponto central da dinâmica urbana, então, lógico, ele tem essa atenção voltada para ele. E outra questão que a banca falou também, depois, foi que realmente foi o que eu já estava falando, né? Eu peguei uma área de projeto bem grande. Eu peguei a rua e o parque. Então, foi um projeto bem grande, apesar de não ser no centro inteiro, lógico, mas foi bem grande. Então, talvez eu diminuiria. Foram muitas propostas, muitas diretrizes. Mas deu certo. E Deu você, certo. Bruno? Como é que foi tua banca em relação a isso? Olha, eu acredito, eu não me recordo na banca final sobre o questionamento do espaço, né, do terreno. Mas sim, durante as bancas houveram questionamentos, por que a UFSCar? Então, você tem que ter um embasamento muito sólido para defender essa ideia. Por que a UFSCar especificamente? Foi aquilo que eu disse. A quantidade de universitários que a UFSCar recebe. Aquilo que eu disse no começo do papo. Por que não o IMESB? Ou outra universidade próxima à nossa região, né? A gente precisa embasar, defender o projeto, defender a sua ideia, provar que ele é possível, que ele é viável. E outro questionamento foi a manutenção. Nós estamos falando de um equipamento público. Como isso vai se manter? Como isso vai... não só... porque a questão não é só construir o alojamento, é fazer com que ele ganhe vida e permaneça, e porque tem toda uma questão de infraestrutura, de manutenção, para não acontecer com o que acontece com o alojamento que existe hoje, que está depredado, pelo menos estava quando eu estive lá, né? Então ele não pode ser abandonado. Então, assim, como isso vai se manter? E uma das minhas ideias foi que uma parte do espaço fosse ofertada para uma área comercial. Então, é aquilo que a Raquel disse, a gente vai amarrando as ideias. Ao mesmo tempo, eu percebi que não havia dentro do campus uma conveniência. A padaria mais próxima ficava a 3 quilômetros, né? Então, por que não ter uma conveniência dentro daquele espaço? Estamos falando de socialização, estamos falando de inclusão. E tudo de forma que dê para linkar, digamos assim. Então, vamos trazer um espaço, uma área comercial, que a rentabilidade dessa área comercial, o aluguel desse espaço, o dinheiro arrecadado, seja revertido para a manutenção do prédio, por exemplo. Era uma das minhas ideias, né? Que é claro que não iria ser suficiente, mas um dos questionamentos foi esse, né? A gente sonha, a gente quer, é aquilo que você disse, falta o incentivo, não adianta somente eu dar a bolsa para o aluno. Se ele vem de um outro estado, como muitos estão ali de outros estados, ele às vezes vai abandonar porque ele não tem como morar, ele não tem como ficar ali, ele não tem como se manter. Então, esse foi um dos questionamentos. Por como manter esse edifício, né? Não era um prédio de 4 pavimentos. Então, só para concluir o que eles estão falando, Raquel, eu queria só fazer uma pergunta assim, vocês acham que esse estudo que vocês fizeram, né, dessa área do estudo todo, que foram todas as condicionantes para a escolha da área do projeto, contribuiu também para esse programa de necessidade de vocês? Sem dúvida, com certeza, muito. Foi o próximo passo, porque no meu caso, o projeto ele só conseguiu existir por meio do programa de necessidades. Então, toda essa é uma coisa que foi ligando a outra.
toda a necessidade da implantação e depois o que fazer, né? O que colocar dentro de um alojamento para estudante. Não é só apartamento. Não é somente os apartamentos e ponto final. Tem vários equipamentos dentro do projeto. Criou-se um programa de necessidades que liga também com um fluxograma ali dentro. Muito importante, sempre muito fundamental. Legal. O pessoal, olha só que legal. A gente entendeu umas coisas que foi, né, sobre esse processo, que foi tanto da Ana quanto do Bruno e de muitos outros que passaram, né? E já passaram muito bem, já foram muito bem sucedidos, parabéns, inclusive, né? O legal que a gente pode começar a pensar aqui é que o terreno, a escolha da sua área de projeto ou da área de intervenção do seu projeto, ele é aquela amarração que a gente vai fazendo, aquela costura entre toda a parte teórica que a gente começou a discutimos, né, nas lives anteriores, com a etapa mais prática do seu projeto. Então, na hora de escolher essa área, gente, é muito importante que vocês tenham uma percepção de onde o seu projeto vai chegar, né? Onde a sua intervenção, a sua produção e o seu desenvolvimento vai chegar. Porque a escolha da área de projeto, ela é uma visão holística do projeto, ou seja, é uma visão ampla de várias questões e vários fatores que vão estar no seu projeto quando você começar. Então, perceber o terreno, a topografia, né, a insolação, o trânsito, os vizinhos, o entorno imediato, o entorno maior, né? Cada um com suas especificidades. A gente falou do campus da UFSCar, falamos de cidades, né, de porte menor. Então, cada uma, ou a gente pode falar de grandes cidades também, como São Paulo, capital, Porto Alegre. Já tive aluno que fez até no Pará, né, e morando em São Paulo. Então, são dinâmicas que você vai precisar saber como que o seu projeto vai estar interferindo nisso, porque na hora que você for fazer o seu projeto, seja ele urbanístico ou arquitetônico, né, ele necessariamente ele vai atuar com toda essa área e seus arredores. Ele vai estar ali se comunicando de diversas formas. Então, na hora que você escolhe a sua área, já fica esperto, já pensa assim, olha, lá na frente, esse projeto vai ter que se comunicar com o seu ponto de ônibus, com abastecimento de água, com o vizinho, se for um prédio, uma residência, um hospital, uma escola. Como que isso vai acontecer? Né? O Bruno falou uma coisa muito legal, que é você escutar o seu orientador, professores e a banca. As escolas que têm banca intermediária, que é o que a gente estava abordando aqui, o que a banca te falou? Como que foi, né, quando você foi lá apresentar para a sua banca? Quando você tem uma banca intermediária, geralmente ela aborda a escolha do seu terreno. Né? Normalmente, se acontece porque você ainda não está com um projeto totalmente definido. Então, ainda tem tempo de trabalhar com isso, fazer recortes, como a Ana teve aqui a situação que poderia ter recortado melhor, né? Uma consideração que a banca final fez. Né? Quando a gente tem a oportunidade de ter uma banca intermediária, abram essa escuta. Abram, porque se você precisar trocar o terreno, você vai trocar. Você vai ter que trocar, né? E se precisar refazer tudo, vai ter que refazer. E é isso, gente. A vida de arquitetura é isso. Se precisar refazer de um dia para o outro, tem que refazer. Então, abram essa escuta, porque esse pode ser um fator de reprovação, né, Tércia? E lembrando que dentro da escola que é o lugar de errar, né? Então, Exatamente. Se houve erro, sem problema nenhum, vai lá, refaz, o ano seguinte, no semestre seguinte, está tudo certo, não precisa ter o desespero de ter que sair, né, correndo da escola, até porque vocês vão sentir muita falta desse período, que é a melhor época da vida da gente, né? Exatamente. E eu queria colocar mais uma pergunta aqui para eles. Gente, vocês têm alguma recomendação aqui que vocês dariam para o pessoal que está assistindo? Porque a gente está com alunos que estão dentro da faculdade, estão assistindo, alunos, pessoas que estão tentando entender, que estão no pré-TFG. Qual dica, Ana e Bruno, qual dica que vocês dariam para quem está aí no meio desse processo de TFG?
A primeira dica que eu dou é escolher um tema, primeiramente, né, que você se identifique. Porque você vai passar o ano inteiro só nisso, praticamente. Então, goste do seu tema, identifique-se com o seu tema e aproveite o processo, porque depois que acaba, a gente acha que não. No meio do processo, a gente acha que não vai sentir falta. Mas depois a gente se sente perdido. Ai, acabou, e agora? Nossa, o que eu faço agora? Então, é essa dica que eu dou. Muito bom. E você, Bruno, conta pra gente. Além do que a Ana disse, né, é muito importante mesmo você desenvolver algo de que você goste, porque você vai conviver com aquele estudo, com aquele projeto, né? E eu acho que organização, se você consegue cumprir as etapas, volto a repetir, a gente teve um excesso, a gente achava na época que era um excesso de pré-bancas, né? Nossa, tem banca aqui, tem banca, daqui a pouco tem outra banca, mas isso ajudou muito, muito todo o processo. Foi tudo muito bem estruturado nessa parte, porque se você se organiza nas suas leituras, estabelece as suas etapas, crie um cronograma. De tal mês a tal mês eu vou desenvolver esta etapa. A partir de agora, tal etapa. Para não chegar no final e se sentir perdido. Então, eu acho que a organização e você ter um cronograma é muito importante. Cronograma é a chave do TFG, gente. Fica uma dica aqui e vou terminar por aqui sobre cronograma. Não vou nem falar demais, porque esse é um ouro que o aluno de TFG tem que ter sempre na manga, né? E vamos chamar a atenção, Raquel, para a moçada aí, que as próximas lives nós vamos falar, né, especificamente sobre o terreno, sobre essa escolha do terreno, né, e sobre análise do terreno. Então, não perca as outras lives aí também. Boa noite para vocês. Vamos de dicas, gente. Olha, vamos de dicas lindas. Quais são as dicas? Bem legais. Assistam bancas de outros alunos antes de começar o TFG. Sempre que possível, assistam bancas de outras faculdades, de outros colegas e comecem a se familiarizar com esse processo. É sempre legal, né? Assistam o nosso canal, nossas lives. Nós estamos cheios de dicas, cheios de coisas legais para falar. Então, se inscreve no canal, já coloca o sininho ali para chamar a sua atenção. Acompanhe nosso Instagram, nosso Facebook e vai vendo o calendário de lives, porque a gente está indo num processo muito semelhante ao que vocês estão passando no TFG. A variação é muito pequena de uma faculdade para outra, no contexto geral, é esse o processo, né? Então, participem, estejam aqui com a gente. A gente teve um prazer imenso, né, de ter a participação do Bruno e da Ana aqui com a gente, que já são profissionais, já estão muito bem situados no caminho, já estão bem direcionados e passaram por esse processo que a maioria de vocês está aqui passando agora. Quero saber se alguém tem mais alguma consideração, se quer falar mais alguma coisa aqui com a gente. Só agradecer. Muito obrigado pelo convite. Me coloco à disposição de vocês. Serviu para matar a saudade. E é sempre bom revê-los. Sempre bom. Fiquei muito feliz com o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Sucesso para vocês. Vamos continuar contando com vocês. Muito obrigada por vocês terem participado. A gente que agradece a presença de vocês e estamos bastante felizes de vocês terem aceitado o nosso convite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. E até a próxima. Até. Até.